aí, quem trabalha com React com certeza já se deparou com essa escolha. Como buscar dados de uma API? Geralmente, a decisão fica entre duas ferramentas muito conhecidas. Vamos dar uma olhada para entender qual delas é a melhor para cada situação. A grande questão é essa: Axios ou Fetch? Parece uma decisão pequena, né? Mas ela pode definir a manutencibilidade, a escalabilidade e até a complexidade do código. Então, vamos analisar cada uma para ver qual se encaixa melhor em cada tipo de projeto. Bom, para começar, vamos falar do Fetch. Ele é, sim, a porta de entrada para muitos projetos. É a opção que já vem no pacote pronta para usar. Vamos entender o porquê. Olha, a maior vantagem do Fetch é que ele é nativo do navegador. E o que isso quer dizer? Que não precisa instalar absolutamente nada. Para projetos mais simples, é o jeito mais leve e rápido de começar a fazer requisições HTTP. Sem rodeios. O fluxo de uma requisição com o Fetch é dividido em etapas. Primeiro, a chamada para a API. Depois, a gente recebe uma resposta inicial. Só que essa resposta ainda não vem com os dados prontos, sabe? É preciso converter manualmente para JSON. Só depois dessa segunda etapa é que finalmente dá para ter acesso aos dados e usar na aplicação. Essa simplicidade do começo com o Fetch é bem atraente. Mas, conforme as aplicações vão crescendo, alguns desafios começam a aparecer pelo caminho. É aqui que o jogo vira. Projetos reais vão muito além de buscar uma listinha de itens. Eles precisam de autenticação, de configurações globais, de um tratamento de erros que funcione bem. E é nesses pontos que o Fetch começa a mostrar suas limitações. O primeiro desafio é esse trabalho manual que se repete. Cada requisição que lida com JSON exige uma conversão feita na mão, tanto para enviar quanto para receber. Numa aplicação grande, isso pode significar dezenas de conversões, o que aumenta muito a chance de erros. Outro ponto é a configuração. Imagina ter que repetir a URL base da API em cada chamada. Com o Fetch, não tem um jeito nativo de definir isso uma vez só. E o mesmo vale para cabeçalhos de autorização, por exemplo. É tudo repetido. E quando a coisa fica mais complexa? Gerenciar tokens de autenticação em toda a requisição ou lidar com as configurações de cores para enviar cookies, tudo isso exige soluções manuais. E isso significa mais código e, claro, mais chance de alguma coisa dar errado. E é justamente para resolver esses desafios que entra o nosso segundo competidor. Vamos ver como o Axios encara esses problemas de frente. Ok, o Axios é uma biblioteca externa, o que quer dizer que precisa ser instalada. Só que esse pequeno passo inicial já destrava um monte de recursos poderosos feitos para simplificar o trabalho com APIs, tanto no front-end quanto lá no back-end. A primeira grande vitória do Axios é essa aqui, a transformação automática de JSON. Quando a gente recebe uma resposta, os dados já estão lá, disponíveis em response.data. Não precisa chamar .json. Isso já deixa o código bem mais limpo e tira uma etapa repetitiva do caminho. E para resolver aquele problema da configuração repetitiva, o Axios oferece o Axios.create. Com ele, dá para criar uma instância centralizada, definir a base URL e os cabeçalhos padrão uma única vez e depois só reutilizar essa configuração pela aplicação inteira. O resultado é um código muito mais limpo e fácil de manter. Agora, talvez o recurso mais poderoso do Axios sejam os interceptadores. Eles permitem literalmente interceptar toda requisição ou resposta. É a solução perfeita para injetar um token de autenticação em todos os cabeçalhos ou para criar um sistema de tratamento de erros centralizado, sem duplicar lógica por aí. O Axios também traz vantagens de segurança e flexibilidade. Ele já vem com proteção nativa contra ataques XSRF, que é um tipo de vulnerabilidade web, e simplifica bastante a configuração de requisições CORS, com credenciais, exigindo só uma linha de código. Ok, agora que a gente já viu os dois lados da moeda, como fazer a escolha certa? Vamos comparar os pontos principais lado a lado. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem clara. O Fetch ganha na simplicidade inicial, por ser nativo, não tem o que discutir. Mas o Axios oferece automação, configuração centralizada, interceptadores e segurança já embutida, recursos que se tornam cruciais conforme o projeto vai crescendo. Então a recomendação é bem direta. Se o projeto é pequeno, com poucas chamadas de API, e o objetivo é manter o mínimo de dependências possível, o Fetch é uma escolha super válida e eficiente. Por outro lado, se a aplicação precisa escalar, se vai lidar com autenticação, várias configurações de API e um tratamento de erros mais sofisticado,
Aí o Axios economiza tempo e evita muita dor de cabeça, porque ele oferece uma estrutura mais robusta desde o começo. No final das contas, a escolha não é sobre qual ferramenta é a melhor, e sim sobre qual se encaixa na necessidade do projeto, tanto agora quanto no futuro. A questão que fica é: o projeto pede a simplicidade imediata ou a construção de uma base sólida para o que ainda está por vir?